Alguns o chamam de terra que Deus criou com raio. Outros de os portões do inferno. Calor extremo. Miragens cintilantes. Os desertos da Namíbia no sudoeste da África. Este é um lugar hostil. Mas sim, a vida aqui em abundância. Como essas criaturas sobrevivem? Namíbia selvagem. Animais desse tamanho são raros no deserto. Corpos grandes precisam de muita quantidade de comida e água. Nos desertos da Namíbia, ambos estão escassos. Alguns dos maiores animais do planeta habitam uma das paisagens mais secas da Terra. O reino do deserto da Namíbia é cercado por 2 rios remanescentes, ao norte e ao sul. É possível viajar por dias e não ver nada além de poeira e areia. O segredo da sobrevivência nesse ambiente mora nos vales vastos e secos que cortam a terra. Há traços de rio, mas sem sinal de água. Ainda assim, mesmo sem chuvas, a vida prospera. Esses rios de areia são o coração pulsante do deserto. De forma estranha, o deserto da Namíbia é criado por água. Mais adentro, os rios fluem pelas montanhas. É uma terra de rochas e água. E com tanta água, não há escassez de vida. Os iracoides fazem das laterais dos vales íngremes suas casas. Milhares de aves vivem aqui e estão sempre voando à procura de insetos. Há milhões de anos, a água desgasta as rochas. Esculpe grandes desfiladeiros, transforma montanhas em areia e leva tudo até o mar. Eventualmente, sedimento arenoso flutua da nascente do rio e se estabelece no solo do oceano. Aqui, uma nova força assume o controle. A poderosa corrente Benguela
leva a areia pela costa em direção ao norte, trazendo depois de volta. Marés e tempestades a depositam ao longo da costa do deserto. Bilhões de toneladas de areia são jogadas aqui, depois levada para a terra pelo vento implacável, criando as dunas vastas, bonitas e hostis do deserto da Namíbia. Não há chuva. Não há água. Apenas areia. Ela voa pelas planícies vazias, dá voltas ao redor dos vales secos que cortam o deserto. O solo do vale é a casa de criaturas que não sobreviveriam em outro lugar. Gazelas, oryx, até mesmo elefantes. As árvores são uma dica sobre a sobrevivência dos animais. Plantas não crescem sem um ingrediente vital. Em algum lugar aqui há água. É tão seco no deserto da Namíbia que a água só flui por esses vales de areia por 1 mês ou 2 a cada ano. Mesmo assim, o rio raramente alcança o mar. A areia é muito seca. A água é logo sugada. Apenas as raízes mais profundas conseguem encontrá-la. Isso torna a vida possível aqui. Mesmo um elefante adulto luta para alcançar boa comida. É hora da criatividade. Elefantes são animais sociáveis. Não são tão altos para alcançar o galho, então, quando ele cai, não demora muito para outros aparecerem. O mais velho não está gostando. Bom, talvez o mais novo possa comer só um pouco. Quando o resto do grupo chega, já não há mais nada.
O fato de tantos elefantes conseguirem viver aqui é uma prova de suas grandes habilidades de sobrevivência. Os bebês nascidos no deserto podem mamar na mãe até os 7 anos. Muito mais tempo do que seus primos da savana. Sem isso, talvez eles não sobreviveriam. A umidade debaixo da areia não é a única fonte de água por aqui. Os mesmos ventos que criam as dunas também alimentam as plantas. O clima ao longo da costa da Namíbia é notoriamente brutal. A costa é repleta de destroços. Quem sobreviveu ao mar deve ter morrido de sede ou exposição. Os poucos que viveram para contar a história deram o nome dela a Costa do Esqueleto. Mas as mesmas correntes que ameaçam os navios aguam também o deserto. A água gelada do mar é esquentada pela costa quente do deserto. Dá para ver a umidade no ar. De tempos em tempos, os ventos sopram o ar úmido mais adentro. Bancos de névoa pairam pelo deserto. No rio de areia, no frio da manhã, a água condensa nas folhas. Por uma hora efêmera, é como se tivesse chovido. Mas logo, a realidade ressurge. Para as girafas do deserto, encontrar comida é só metade da batalha. A parte difícil é conseguir um parceiro. Esses dois machos costumam estar bem com a companhia um do outro. Mas quando uma fêmea aparece, isso muda. Girafas machos impressionam as fêmeas pela luta. Essa luta ainda parece muito gentil, mas podem ser brutais. A fêmea não fica impressionada.
Talvez ela não esteja pronta. Ou talvez ela saiba que não estão sozinhos. Um grupo de leões desse tamanho é extremamente raro no deserto. 3 fêmeas e 5 filhotes. Há bastante presa para eles. Mas esses leões foram perseguidos por humanos e estão quase em extinção. Muitos dos animais remanescentes usam coleiras com rádio. Rastrear os grupos é uma pequena medida de proteção. Aqui, por agora, eles estão, de certa forma, seguros. Há tempo para brincar no frescor da manhã. Há um mundo para ser explorado. Mas tempos difíceis estão por vir. O rio de areia está seco por quase um ano. E a cada dia que passa, o lugar fica cada vez mais seco. Pode demorar meses até haver outro fluxo de água. Mas a vida continua. Periquitos se abrigam na sombra das rochas. Ainda há sementes como alimento. E uma nova geração de periquitos a criar. Os babuínos prosperam aqui. São os verdadeiros sobreviventes. Eles também encontram abrigo nas paredes rochosas do rio de areia. Frutas e folhas fornecem a umidade necessária. No rio de areia, é possível encontrar comida se souber onde procurar. Os babuínos mais velhos e experientes raramente passam fome. Comida não é o problema. Como sempre, aqui é a água. Uma família de suricatos encontra o suficiente para comer nas inclinações acima do vale. Eles sobrevivem aqui porque não precisam beber. Tiram toda a água que precisam dos alimentos. É uma família pequena. 5 adultos e 3 bebês. É tudo o que o ambiente aguenta. A vida não é nada fácil.